Olá, eu sou Marcelino Fernandes, professor de Direito Administrativo aqui da I9, e eu quero passar para você um curso de extensão sobre a nova lei de licitações e contratos, falar sobre essas definições e novidades, particularidades dessa lei, mudanças que tivemos aí no vacatio legis, coisas que são importantes para quem? Se você é gestor público, trabalha com licitação ou está envolvido direto ou indiretamente com licitação, por exemplo, se você é dono de uma empresa que vai tentar um certame para contratar com o poder público, isso é importante para você. Se você é estudante de direito para concursos públicos, isso é importantíssimo, porque eu vou dar questões aqui que podem cair em concurso, desde a OAB até concursos de alta indagação, e também se você é advogado e milita nesta área, é importante que você saiba dessas particularidades que eu vou passar aqui num curso rápido de 3 módulos de 20 minutos, porém eu vou disponibilizar um e-book que contém mais coisas do que eu vou falar aqui. Então você vai ter, além do vídeo, além dos slides que eu disponibilizo sempre, também um e-book sobre este tema, ok? Vamos lá, vamos começar aqui, então, vamos para passar aqui aquilo que nos interessa. Então, começa aqui, né, com a questão dessa nova lei de licitações, o número dela 14.133 de 2021, e ela é de 1º de abril, isso mesmo, 1º de abril, aí, que é conhecida aí como o Dia da Mentira. Ela foi levada ao conhecimento por meio do Diário Oficial aí de 1º de abril. Então, vamos lá, a gente vai falar aqui sobre essa lei, o quê? Definições e novidades. É lógico, se eu fosse falar todos os dispositivos, comentar tudo de licitações, depois comentar tudo sobre os contratos, a gente precisaria aqui pelo menos de umas 10 horas aulas ou até mais, dependendo da situação. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos ver aquilo que é novidade, aquilo que mudou da 8666 de 93, aquilo que mudou da lei do pregão, por exemplo, aquilo que mudou do regime diferencial, então, de contratações, a gente vai falar exatamente essas mudanças, alterações, aquilo que é novidade, ok? Então, a substituição, essa lei veio substituir, né, as leis de licitações, a clássica, a lei geral, a 8666, a lei do pregão, que era separada da 8666, e agora ela vai compor, né? Ela vai compor a lei geral, e a parte da lei do regime diferenciado de contratações, a 12.462 de 2011. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Qual é o âmbito de aplicação desta lei? Para quem que essa lei foi feita? Né? Essa lei ela foi feita estabelecer normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta e também indireta. Porém, a indireta só as autárquicas e as fundações, tanto da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Note que a lei que cuida de contratações ali das empresas públicas, certo? Das sociedades de economia mista, continua valendo e podendo utilizar aqui em algumas exceções ou até de maneira subsidiária esta lei. Então, o que essa lei revoga? Então, a primeira novidade aqui é que ela, de momento, né, na hora que ela foi publicada, ela já revogou imediatamente os artigos 89 a 108, que fala do quê? Dos crimes e das penas
na lei de licitação e leva isto exatamente para o Código Penal. Então, ela deixa de ser aí uma matéria puramente de direito administrativo e penal, obviamente, né? Penal no direito administrativo, uma norma extravagante para compor o Código Penal. Então, ela provavelmente agora será ensinada nos cursos de direito penal, ok? Inclusive, numa pós-graduação que eu coordenei e irei coordenar aqui também na I9, essa matéria ficou exatamente para o professor de direito penal, nosso amigo aí, Ricardo Andreucci. E também essa lei, né, em 30 de dezembro deste ano, por isso é novidade, 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 né? Ela será, né, revogado tudo o que se tratava. Porque o que acontece a gente já vai ver aqui na frente. Essa lei, na verdade, pessoal, e aqui já tem algo que aconteceu aí, que causou estranheza no mundo acadêmico do direito administrativo, é que esta lei era para revogar e estar em vigor somente ela a partir do dia 1º de abril deste ano. Por quê? Se ela é de 1º de abril de 2021 e ela teve 2 anos que eu poderia escolher entre uma lei e outra, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eu poderia escolher, e aí o que aconteceu? Esse prazo foi prorrogado, isso mesmo. E aí essa prorrogação foi feita agora, recentemente, né? Há 2 meses aí, a redação foi alterada pela Lei Complementar 198 deste ano, prorrogando, ou seja, a possibilidade de eu usar a lei nova ou as leis antigas até 30 de dezembro. E a partir de então, 30 de dezembro, e agora a gente fica sempre esperando, será que não vai ter outra prorrogação? E aí sim, a partir de 30 de dezembro, se não houver outras prorrogações, e aí estará revogada por completo as leis 8666, a 10.520, que é a lei do pregão, e do artigo 1º ao 47A da lei aí do regime diferenciado de contratações. E esta lei entrou em vigor na data da sua publicação. Então, o que quer dizer isso, né? Deixa eu passar aqui a minha fotinho aqui para o outro lado para você verificar melhor o slide aqui. Aí, a revogação e utilização dessa norma, né? Até o decurso de prazo que trata o inciso 2, ou seja, era até 1º de abril e agora é até 30 de dezembro deste ano, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com essa lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. Ou seja, essa opção escolher deverá ser indicada expressamente onde? Isso é importantíssimo, viu, gente? No edital, ou no aviso ou instrumento de contratação direta. Se porventura houve lá uma dispensa ou uma inexigibilidade, por exemplo. Agora, o que é importantíssimo, isso pode ser objeto de concurso, pode ser objeto de questionamentos em provas, porém, isso daí pode ser objeto de questionamento pelo Tribunal de Contas, ou dos estados ou da União, ou até mesmo do município em alguns casos, que é vedada a aplicação combinada dessa lei com as do referido inciso. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos, eu não posso utilizar parte de uma lei, por exemplo, para fazer a licitação uma lei e para fazer o contrato outra, ou simplesmente vice-versa, né? Eu uso a lei nova para fazer
sei lá, um diálogo competitivo, eu estou usando um termo diferente aqui, mas eu vou explicar no decorrer deste curso. O diálogo competitivo, e depois eu aplico o contrato da lei antiga, porque ela traz mais benefício para a administração. Não, eu não posso fazer isso. É vedado expressamente por esta lei. Então, que fique claro isso, porque isso, se você é um gestor público e você comete esse erro, você poderá ser responsabilizado. E aí, responsabilizado nas 3 esferas, sem que haja ofensa ao princípio do non bis in idem. Você pode ser responsabilizado na esfera administrativa, você pode ser responsabilizado na esfera civil e na esfera penal. Então, é algo seríssimo aí para o gestor público. Então, vamos lá ver aí as primeiras mudanças que já surgiram aí quanto modalidades, ok? Eu não vou tecer, por exemplo, o artigo 5º dessa lei fala muito sobre princípios. Alguns princípios eu vou citar aqui, porém, lá no e-book, eu faço um resuminho de cada princípio. Vocês não vão acreditar. São 22 princípios, isso mesmo. Aqueles já contidos na lei anterior, na Constituição, são transcritos aqui e acrescidos outros princípios, que é óbvio que já existiam, mas não estavam na lei, ok? Então é importante que, para acrescentar o seu conhecimento, não só aquele que vai se aprofundar nos estudos, mas também para você que quer conhecer aí os princípios. Quando se conhece princípio, geralmente você não viola a lei, ok? Então, vamos lá. Modalidades. Então, a primeira mudança aqui é que, se você notar aí as modalidades de licitações, o pregão vem para esta lei, a concorrência, concurso e leilão é o que já existiam na lei anterior, é criado uma nova modalidade, o diálogo competitivo, importantíssima essa criação. Eu achei nota 10 essa criação desta modalidade, e você percebe que não tem o que aqui nas modalidades? 2 modalidades foram extintas. Então, é o convite e a tomada de preço, que trabalhavam com limites de valores. Então, ela não existe mais nesta nova lei. Mas, professor, eu vi agora um edital de uma tomada de preço. Professor, eu vi agora que uma empresa aqui, a empresa que eu trabalho, recebeu aí o convite para participar, a carta convite para participar de uma licitação. Sim, é possível. Porque era até 1º de abril, mas agora é até 30 de dezembro que eu posso aplicar e utilizar as leis antigas ou a lei nova. Se for a lei nova, somente essas modalidades aqui. Se for a lei antiga, eu posso utilizar ainda até dia 30 de dezembro deste mês as modalidades que aqui foram extintas. Mas o que é esse tal aí diálogo competitivo? Então, essa modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços, compras que a administração pública realiza, diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito do quê? De desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, então eu vou voltar aqui para a minha tela cheia. Eu quero passar para você o seguinte, preste atenção. Eu sofria isso na pele. Eu fui gestor e eu fazia licitação na instituição que eu trabalhava. E aí o que acontece? Muitas vezes eu
sabia o que eu queria, mas não sabia o que eu deveria comprar. Como assim, professor? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu sofri na pele. Eu queria fazer um estúdio de gravação para fazer cursos de aperfeiçoamento, a chamada reciclagem, né? Eu não gosto muito desse termo, porque reciclar parece que você está tratando de lixo, né? Mas de fazer cursos de atualização para os funcionários, e aí eu queria fazer um estúdio, então eu precisava comprar o quê? Equipamentos, câmera, som, microfone, fazer acústica de um estúdio, etc. E eu não sabia o que, eu não sou técnico e eu não tinha esse técnico para fazer. Então eu tentei fazer pesquisas, tal, e se eu tivesse esta modalidade aquela época, que foi em 2018 e 2019, eu teria facilidade maior de contratar sem desperdício e fazer um contrato de exatamente daquilo que eu precisava. Porque o diálogo competitivo é exatamente para isso. Eu vou chamar as empresas e vou falar, olha, eu quero isso, o que eu preciso para ter este resultado? Por isso que a eficácia, que é um princípio que caminha ao lado aí da eficiência, a eficácia é o resultado, certo? Daquilo que eu tenho como presteza, busca da perfeição e economia também, né? Isso está ligado à eficiência. Agora, a eficácia é o resultado prático que eu tenho daquilo que eu estou buscando. E aí as empresas vão apresentar aquilo que supre a minha necessidade, e aí sim eu vou fazer esta modalidade aí, diálogo competitivo. E aí sim, né? E aí a gente consegue, né, ter aí essa modalidade como uma excelente alteração da norma, né? Foi uma excelente criação, porque ela já existe em outros países, né? E a gente, trazendo isso para cá, a gente tem que trazer as coisas boas, né, para as nossas legislações. Por que essa legislação foi criada? Ela foi criada por vários motivos, né? A primeira coisa que vem em mente da gente aqui, ela foi criada para trazer mais transparência, para evitar corrupção. A gente sabe, sempre que você ouvir falar em corrupção, a possibilidade, corrupção que eu falo em alto escalão, em serviço público, prefeituras, estados, União, você tem grande possibilidade de estar envolvido no processo de licitação, né? Vide aí os processos que eu não vou citar aqui, que você já acompanhou aí nos últimos anos, aí, empresários sendo presos, etc, etc. Mas é uma situação que essa lei tenta, né? Eu digo tenta, não é que ela vai resolver, tenta minimizar, trazer mais transparência, trazer mais economia, né, para a administração. Então vamos lá. Quais são os critérios de julgamentos? Então, note que essa lei ela cita como critérios de julgamento, que na lei antiga, olha só que bacana, que na lei antiga era tido como tipos. E isso causava uma dúvida danada, uma dúvida que as pessoas caíam em pegadinha de concurso. Então, quais são os tipos de licitação? E o pessoal citava as modalidades. Agora não, é critério de julgamento, aí fica mais fácil, né? Então, o julgamento das propostas, que está no artigo 33 da nova lei, realizado de acordo com os seguintes critérios. O menor preço, que sempre vai ser a maioria das licitações, menor preço. O maior desconto, né?
e a melhor técnica. O desconto é interessante quando você vai comprar, que é quem dá o maior desconto, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico para concursos, por exemplo, quando eu quero um trabalho artístico, técnica e preço que se mantém, maior lance, no caso do leilão, e maior retorno econômico. O retorno econômico é aquele que quem consegue economizar mais para a administração. Isso é importantíssimo, de eu ter uma licitação com maior economia. Se você trouxer mais economia para mim, opa, nós vamos fazer esse critério como julgamento. Mas isso tem que ser cumprido, obviamente, ok? Então, daqui a pouco a gente volta aí no segundo módulo. Até daqui a pouco.